como a sua vida pode mudar de uma hora para outra se você for um espião para resolver um mistério. Ozuka. Hoje eu irei falar do anime, que foi um anime muito querido por várias pessoas que fãs de anime. Eu estou falando nada mais nada menos do que o lendário e inigualável, o anime da Anya-chan, ou considerado por todos que é Spy Family, que conta essa premissa. Literalmente de um detetive tão top, mas tão top, que o serviço dele, a vida dele mudou de uma hora para outra. Ele em si, tanto que isso é mais a premissa do início da série. Ele vivia toda hora fazendo serviços para a sua agência secreta. Só que a agência secreta deu para ele uma missão extra, que era ele tinha que se aproximar de um certo figurão que estava influenciando na guerra, pois no universo de Spy Family eles estão vivendo em um, abre aspas, período de, abre aspas, paz. Mas que a qualquer coisinha, essa paz pode acabar a qualquer momento. Aí, para isso, basicamente o Ford, a agente Ford, o agente especial, o detetive, o espião, ele tem que se infiltrar tanto nesse país, como também ele precisa adquirir a confiança desse cara. Pois esse cara, ao contrário dos outras pessoas ao qual ele consegue chegar próximo apenas com as suas lábias e com a sua técnica de disfarce, esse não. Ele é tão prevenido e tão, pode-se dizer assim, precavido, que nem ele consegue chegar perto dele direto. Ele tem uma grande proteção. O grande serviço secreto do governo protege ele, escolta ele. É muito difícil ele ficar exposto às pessoas comuns. Então, e também o objetivo dele é manipular esse senhor para que evite ter guerras. Se fosse necessariamente para eliminá-lo, talvez ele conseguiria fazer isso, mas no caso dele em específico, não. Ele é um objetivo totalmente diferente. Ele tem que adquirir a confiança dele. E para isso, basicamente a agência do governo manda ele mudar a sua vida, a rotina totalmente, já que ele antes vivia de uma forma solitária, apenas fazendo as missões e como um solteirão convicto. Mas, de uma hora para outra, a rotina dele muda, pode-se dizer assim, a maior parte do tempo, sendo que agora ele vai ter que ter uma família. É projetado para ele que ele tenha que ter uma constituição, no caso, uma família. Ele tem que ter uma esposa, uma filha e ironicamente, ele tem que depender de esforços de terceiros. Que essa filha tem que conseguir uma certa pontuação, que no caso são 5 estrelinhas. E depois que essa criança consegue 5 estrelas, numa escola de elite, que é extremamente exigente e tudo mais, dificilmente poucas pessoas conseguem subir lá, pode-se dizer assim, ele precisa ter essa família para que quando essa criança consiga os 5 estrelinhas, ele possa ter a chance de encontrar com ele e conversar pessoalmente, pois ele é tão escoltado, mas tão escoltado que ele não conversa com ninguém. Ele evita, mesmo meio que o cara tem um sexto sentido que se a pessoa não souber os detalhes dele, ele consegue te desmascarar. E se ele for desmascarado, é game over para ele. Então é caso de vida ou morte. E nisso já começa a série dele procurando uma família. Ele vai atrás de uma criança. Inicialmente não, ele vai atrás da criança primeiro para poder fingir que é pai solteiro. Aí nisso ele encontra a Anya, que ele faz um teste com ela para descobrir como pode dizer assim, se ela é uma criança inteligente e tudo mais, se vai facilitar para ele subir no ranking, pode dizer assim, vai subir, vai ganhar as estrelas e tudo mais fácil, assim chegando ele cumprir o seu objetivo primeiro, pode dizer assim, e depois se livrando da família.
Mas a família é fake, pode-se dizer assim. E nisso, a Anya, como uma criança normal de 10 anos, só que com um pequeno detalhe: ela tem o poder de ler a mente. Ele começa a fazer as perguntas já com a resposta em mente. E ela, por ter a capacidade de ler a mente, ela literalmente fica dando a resposta sempre. E ele até se surpreende, acha que realmente essa garota é um gênio dentro do orfanato. Quando na verdade não é, ela só tá manipulando ele para que ele adote ela. E, literalmente, ela consegue ser adotada dessa forma. A mesma coisa ele faz com a mãe. Pode-se dizer assim, ele faz uma... Para quem vai ser a mãe da... Abre aspas, a mãe da Anya. Pois vai assumir como uma madrasta adotiva. E nisso ele faz também uma entrevista com outras garotas para basicamente tipo assim mais velha e tudo mais queiram ter uma família e ele encontra a outra que é a Orc, o que inicialmente é uma mulher extremamente hábil quando o assunto é atividade física e tudo mais, mas que ela é extremamente desajeitada para a vida cotidiana, tipo assim, cuidar da casa, a fazer a comida, mas ele basicamente por ele ser um cara extremamente prendado, ele consegue tirar isso de letra. Então, a função dela nesse papel é literalmente apenas ser a dona de casa, mas o extra é que, assim como abre aspas, o pai de família é um espião, a filha deles é uma pessoa que consegue ler a mente, e a York também não poderia ser diferente. Ela também tá nesse relacionamento apenas de fachada, pois ela pode dizer assim, ela trabalha de assassina. E se o governo descobrir que ela é uma assassina, ela pode dar ruim para ela. Ela pode dizer assim, ela é contratada por uma agência de assassinato, então ela faz um servicinho sujo aqui ou ali. Quando o assunto é matar, ela é de primeira, ela consegue eliminar qualquer alvo. Mas quando o assunto é literalmente a dona de casa e tudo mais, convive na casa, ela é totalmente desajeitada. Que é o engraçado. E tem essa pegada. Cada um da série tem um mistério por trás. E nisso, o York começa a sua saga. Dele mantendo essa família, pode dizer assim, a rotina familiar de noite, e de dia ele ora no hospital, que ele basicamente finge que tem que ele é pode dizer assim, um médico famoso, um psiquiatra que atende no hospital com alguns pacientes X ou Y, mas só de fachada, enquanto ele ainda continua fazendo os outros trabalhos que a agência de espião pede para ele. É como pode dizer. E nisso a gente vai mostrar, ao longo da série do Spy Family, a gente vai vendo essa família, pode dizer assim, toda desajeitada, cada um cumprindo um papel na missão principal dele, de forma direta ou indireta. A Anya-chan, que é a garotinha, ela busca ajudar ele, pois ela acha que se ela conseguir ajudar ele não só vai gostar mais dela, mas ela vai viver sempre com ele. Pode-se dizer assim, por ser uma criança, ela não pensa que se ele cumprir o objetivo dele muito cedo, ela literalmente não vai ter função. E nisso e também ela sempre fica tentando competir com as outras pessoas da família. No caso da mãe, da Orc, para conseguir o objetivo de alcançar 5 estrelas e encontrar com o cara que é o objetivo dele. Que a Anya é a única na família toda, a Anya-chan, que sabe que é o segredo de todo mundo. Até mesmo, mais pra frente na série, conta que até mesmo do cachorro que a família adquire. Que tem um poder muito engraçado, pois nem mesmo o cachorro é normal. O cachorro consegue ver o futuro. É engraçado. É tipo assim, quando você menos vê, é a família mais disfuncional. O legal dessa série, desse anime, é ver será que quando o York irá conseguir o seu objetivo e as aventuras e desventuras da Anya.
Na minha opinião, os melhores episódios é o da Anya na escola, pois ela é extremamente travessa. Ela sempre, tipo assim, apesar ela se dedicar ao máximo para poder conseguir as estrelinhas, que ela para poder ter a reunião e tudo mais, ser um aluno graduado, ela ainda assim ela continua com sua reverência, ou zoando com o carinha, pode dizer assim, que é o filho desse grande líder, que infelizmente eu não lembro o nome, e ela, ao longo da série, ela também tenta fazer muita amizade com ele, para assim conseguir encontrar com o que o pai dela consiga encontrar com esse outro cara, e os dois têm conversa. Mas é engraçado. Em si, os dilemas dela da escola sempre fogem do normal, pois a Anya é a Anya. E uma outra característica, ela não leva desaforo para casa. Se ofender ela, ela vai responder com um soco na boca, soco na fuça. E uma risada aterrorizante. Ela, infelizmente, não é muito boa nos estudos, mas ela se dedica bastante. Enquanto isso, cada um vai vivendo suas vidas no mistério. E o grande mistério da série é: quando será que o York irá conseguir seu objetivo? Será que vai ser apenas quando a Anya já estiver na adolescência ou não? E será que mesmo depois dele conseguir esse objetivo, ele conviver tanto com a Anya, com a Orc, será que ele ainda vai deixar de essa família, que antes era uma família apenas de fachada, vai se tornar uma família de verdade? Será que a York finalmente vai dormir com ele? Isso e outros mistérios ainda não se sabe, pois o anime ainda está em produção. Não sei como é que está no mangá. Caso vocês já saibam do mangá, pode dizer assim, pode deixar aqui nos comentários, mas tentem não me dar muito spoilers, pois eu ainda estou gostando muito da série e do ritmo dela. E também, se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like. Compartilhe com um colega para assistir a esse vídeo e a vários outros aqui no canal. E se ainda não for inscrito, se inscreva, pois isso irá me ajudar muito. E, dependendo do desempenho desse vídeo, eu talvez fazer um vídeo mais para frente, falando um pouco mais desse anime, Spy Family, pois acredito eu que dá para tirar muitas coisas engraçadas e reverentes dessa obra. E, no mais, nos vemos até a próxima.